Tudo bom, meus amigos do segundo ano? Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Estado e poder. Você já sabe que nós estamos no capítulo 18, não é isso? Então, o capítulo 18 tem uma série de subdivisões, de partes que falam sobre filosofia política. Então, o capítulo começa com pensar o poder. Depois ele vem poder e política, a visão do liberalismo clássico. Aí, Estado e sociedade civil. Hegel, o filósofo, Hegel e o Estado. A crítica que Marx e Engels fazem à ideia de Hegel sobre o Estado. E o que Marx pensava sobre o Estado e a formação de um Estado governado por trabalhadores. Aí a gente vira a página. Aí vem a classe operária e a revolução. A teoria de Marx, não é? Em que os trabalhadores teriam a consciência de sua exploração, se uniriam e fariam uma revolução para tomar o poder. E aí isso aconteceria primeiro num lugar, depois se espalharia pelo mundo todo, e aí o socialismo venceria o capitalismo e começaria uma fase de prosperidade para o mundo inteiro, que se chamaria o comunismo final. A gente já sabe que essas ideias de Marx, elas foram mal empregadas pelos seguidores de Marx. Foram colocadas em prática, né, de uma maneira diferente daquela que Marx pensou. E o resultado disso é que deu errado. Né? Aliás, do jeito que Marx pensou, podia ter dado errado também. Afinal de contas, ninguém pode prever como a sociedade vai se comportar. Mas o fato é que deu errado, não é, a partir do que Marx não disse, não pensou. E aí nós tivemos, entre 1917 e 1990, no mundo, a existência de um grupo de países que eram denominados países socialistas, marxistas ou países comunistas, dos quais restam Cuba e a China e a Coreia do Norte. A China só é comunista porque é governada pelo Partido Comunista. Mas a economia chinesa é uma economia capitalista. A China de comunista só tem mesmo nome. Na prática, ela é uma ditadura que mente dizendo que é socialista, quando na verdade não é. A Coreia do Norte é um exemplo de ditadura de esquerda. Marx, se visitasse a Coreia do Norte, né, se pudesse ver o que era, ele diria, não foi isso daí que eu pensei, não. Cuba também não reflete de forma nenhuma o mundo socialista como Marx pensou. Né? Enfim, houve um fracasso dessas ideias. Aí o livro continua e fala sobre utilitarismo, fala sobre o poder que o Estado tem de punir, a questão penal, a prisão. Aí vem uma ideia, não é, de um teórico do século das luzes e começo do século XIX, Jeremy Bentham, que propôs uma prisão, né, que tivesse, não é, uma forma circular ou uma forma geométrica que fosse possível de um determinado ponto da prisão um só guarda controlar todas as celas. Era o chamado panóptico. Pan é tudo, óptico é visão, poder ver. Panóptico porque, né, você poderia, daquele ponto de vigilância, daquela torre de vigia, você fiscalizar todas as celas. Não é? Tem uma página dupla no livro, não é? Onde é mostrado o panóptico de Bentham. Não é? E mostrar que esse tipo de cadeia foi construído em vários lugares do mundo. Aqui em Pernambuco existe um prédio que é chamado Casa da Cultura. Fica, não é, próximo à Ponte Velha, o ponto 6 de março, no bairro de Santo Antônio, quase o bairro de São José. É um lugar de você guarda, não é, a cultura popular, você tem espetáculos de popular. Aquilo foi uma prisão. E ela foi construída, não é, num formato assim aproximado de uma cruz.
e ela tem exatamente essa ideia do panóptico, né? De um ponto da administração havia uma torre de vigia em que um só guarda podia fiscalizar a ala norte, né, o corredor norte, o corredor sul e o corredor leste, que ficava à frente. Então um guarda só enxergava todas as celas dos prisioneiros, e qualquer movimento numa delas era possível, né, você soar o alarme e resolver a questão. Então um vigilante ficava 4 horas, o outro mais 4. Você não precisava ter um monte de vigilantes simultaneamente trabalhando. Um só via tudo, panóptico. O Estado tem prisões. E mesmo os Estados democráticos, alguns deles, ou talvez a maior parte deles, ainda pratique a tortura. As prisões norte-americanas têm registro histórico de torturas. Hoje, principalmente sobre a população pobre, negra ou imigrante, os chamados cucarachos, não é? Os hispânicos, que sofrem muito na mão da polícia. Você tem a mesma coisa, né? A existência de torturas aqui pela América Latina. Né? Não é incomum no Brasil, nas delegacias, né? Prisioneiros pobres, negros, serem espancados, serem torturados, alguns serem mortos pelas forças policiais. Né? Isso você vai ter na África, na Ásia, em alguns países da Europa. As prisões da Rússia não são lugares de humanização, lugares de se frequentar. Não estou defendendo bandido. Cuidado. Todo ser humano, por mais monstruoso que ele seja, ele é um ser humano. E tem que ser tratado com respeito. Respeito não significa carinho e levar para ele, entendeu? Como é que se diz? Foie gras, patê de fígado de ganso e champanhe francês. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que ninguém pode ser espancado, ninguém pode ser torturado, ninguém pode ser maltratado. Um criminoso monstruoso, ele tem que ser preso. Ele tem que ser isolado da sociedade. Porque senão ele vai matar pessoas. Não tenha dúvida. Agora, torturar, espancar, matar um camarada desse é contra a humanidade. Você não vai resolver nem vingar as vítimas matando esse camarada. Isolando-o da sociedade, também você não vinga. É importante você perceber que o direito penal não foi criado para vingar ninguém. Vingança é coisa de cangaceiro, é coisa de criminoso. Quem se vinga é criminoso. O que a gente precisa é a justiça. Cometer um crime tem que ser julgado, com direito a ter advogado, com direito a ter a possibilidade de mostrar o que é culpado ou o que é inocente. Pronto. Foi declarado culpado, cadeia, prisão. Sou a favor, como em muitos lugares existem, de que nas prisões as pessoas sejam obrigadas a trabalhar. Prisão não é spa, não é hotel, não é resort. Não é lugar para ninguém descansar, engordar e ficar maquinando crime. Não. Prisão é um lugar de recuperação. E a recuperação daquele indivíduo, atenção, eu sei também, alguns são irrecuperáveis, porque são doentes mentais. Um psicopata você não recupera. Ele vai ter que ter coisas do tipo prisão perpétua, dependendo do nível de psicopatia dele, porque ele não vai poder ser solto nunca. Porque se ele for solto, ele voltará a cometer crime. Então esse daí não tem jeito. Mas eu não posso matá-lo. O direito à vida não pode ser tirado nem pelo Estado democrático. Então, prisioneiros trabalhando para se recuperar. Então, a ideia de prisão no Brasil é muito bonita. A prisão como um espaço de recuperação. Só que o que a gente tem na realidade não recupera ninguém. Não é isso? Então, cuidado quando você ouve criminoso bom é criminoso morto. Cuidado com isso. Quem é que tem o direito de definir quem deve ser morto? Rapaz, no Brasil, os governantes não conseguem dar emprego a todas as pessoas
não conseguem dar segurança, educação, saúde, transporte de qualidade. Se você não consegue dar o básico, como é que você vai dar a esse governo o direito de tirar a sua vida? Isso é muito perigoso. Dar a alguém o direito de tirar a sua vida sob a alegação de que ele é um criminoso, tem que ser morto. Cuidado com isso. A gente já sabe que em muitos países, sabe o que é que acontece? O Estado termina matando inocentes. Está assim de gente nos Estados Unidos que foi condenado à morte. Alguns estados americanos têm pena de morte, não é isso? E se descobriu depois que eles eram inocentes, que o criminoso era outro. E aí? Quem é que vai pagar o prejuízo daquela vida? Daquele cidadão inocente que trabalhava, que sustentava a família e de repente foi preso, a família ficou sem um esteio, sem o homem que sustentava aquela família. Todos passaram necessidades, traumas psicológicos. E aí? É uma indenização anos e anos depois que vai solucionar o problema? Conversa mole, rapaz. Cuidado com esse negócio de pena de morte. De princípio, seja contra. Talvez assim, num caso muito excepcional, fora do comum, a cada 1000 anos, aí você defina por um desses. Não facilite, não seja um propagador de um perigo, dar aos governantes o direito de tirar sua vida. Porque inocentes morrem julgados com advogado e tudo, inocentes morrem. Seguindo, aí fala-se do liberalismo de John Rawls, né? Que é o liberalismo de Rawls também ficou conhecido como neocontratualismo, porque foi influenciado por Locke. A gente viu, não é, que Rawls fala de dois conceitos, a posição originária e o véu de ignorância. A gente viu o sentido dessas palavras, não é? E John Rawls volta a lembrar que a felicidade é um dos objetivos da sociedade organizada. Então todo o Estado tem que criar condições para que as pessoas possam ser felizes, para que as pessoas se realizem. Aí quando a gente fala de liberalismo, a gente pensa que liberalismo é somente concorrência, matança entre as pessoas, vence o melhor, entendeu? E quem não conseguir, quem morra, que se acabe. Você está percebendo que o verdadeiro liberalismo político não funciona desse jeito. Apesar de a gente saber que o capitalismo é um sistema econômico no qual o capital é mais importante que seres humanos, não vamos esquecer disso. Mas existem formas de capitalismos que são menos monstruosos, que são menos opressores. Então, para aqueles que defendem o capitalismo, que procurem estudar sobre o liberalismo capitalista, para descobrir que o que a gente vive aqui, com 14 milhões de desempregados, 19 milhões de pessoas acordando sem saber o que vão comer, né, com 13 milhões de analfabetos, essa desgraça não é capitalismo. O nome disso é inferno. E o Satanás está solto. Cuidado, para você não imaginar. Não são pobres porque não estudaram. São pobres porque não querem trabalhar. São pobres porque têm uma vocação para ser criminoso. Ou querem viver às custas de esmola, não sei o quê. Cuidado com essas ideiazinhas. Porque elas não são hipóteses, nem modelos para explicar a realidade, não. O negócio é diferente. Vamos estudar para a gente ter ideias verdadeiras, corretas sobre a realidade. Por fim, esse capítulo termina com autoritarismo e totalitarismo. Engraçado, a primeira ideia que a gente tem é autoritarismo e totalitarismo não são a mesma coisa. A gente vai ver que tem uma diferença, não é? Então, o texto está aqui, vou colocar no quadro para mostrar a você. É o que tem, né, é a página que tem uma fotografia da entrada de um campo de concentração. Está vendo? A fotografia do campo de concentração, a entrada do campo de concentração. Né? Nessa fotografia, não é, tem
Arbeit macht frei. Trabalho liberta. Ironia, não é? Ironia maldosa, humor negro. O trabalho liberta. Aquele campo de concentração era um campo de trabalho, era um campo de trabalho escravo. E depois se torna campo de extermínio para os judeus. Judeus, ciganos, homossexuais e todos aqueles que o Estado nazista dizia que tinham que ser mortos. Todos os que o Estado nazista decidiam que deviam ser mortos. Estás vendo o que é dar poder de vida e morte a governo? Muito bem. Seguindo, aí o texto diz: durante o século XX registramos regimes políticos autoritários e totalitários. O nazismo alemão, o fascismo italiano, a ditadura portuguesa, salazarismo, o franquismo na Espanha, o varguismo, Estado Novo no Brasil, né? As ditaduras militares na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, no Chile nos anos 70. Muito bem. O stalinismo soviético, o comunismo chinês, a ditadura cubana, são formas de autoritarismos. Mas nem todo autoritarismo é totalitarismo. Não é isso? Todo totalitarismo é autoritarista. Autoritário é aquele em que o poder está concentrado em um líder, autom, a si próprio. E o que é o totalitarismo? É o autoritarismo mais profundo e monstruoso. É aquele onde o Estado controla o cidadão de tal maneira que tudo que o cidadão quer ou pretenda querer tem que ser definido pelo Estado. É o Estado que diz o que você vai fazer, como você vai fazer. Você não tem outra escolha. Muito bem. As estratégias políticas adotadas por esses regimes não são as mesmas. Há diferença entre os regimes autoritários e totalitários. O objetivo dos regimes autoritários não era instaurar uma nova sociedade, mas reprimir ideias. As ditaduras querem reprimir ideias, censura, impedir que você pense. Então o autoritarismo é ditadura. O totalitarismo quer criar uma sociedade nova, uma sociedade de gado, onde as pessoas obedeçam. Lembre o lema fascista: credere e obedire. Creia e obedeça. Acredite no governo, no que ele está dizendo, e obedeça. E faça desse jeito. É um gado tangido, não é? Pelo espeto, né? Tem um nomezinho, é uma vara que termina com uma ponta que fura o gado, né? E que o vaqueiro, o tangedor, né? Faz o gado andar. Pronto. Não é isso? Os totalitarismos querem criar uma sociedade nova diferente, prometem uma utopia, um paraíso, se todo mundo for obediente ao governo. As ditaduras não. As ditaduras querem que a sociedade continue como ela é, só que ela não pode pensar. Ela não pode ser contra o que o governo quer que se pense. As ditaduras, elas não são completas sobre toda a sociedade, né? Ainda há sempre brechas de você fugir ao autoritarismo. O totalitarismo não. Quando você foge, você vai ser preso e vai ser morto. As ditaduras também fazem isso, só que em escala menor. O totalitarismo faz perseguições em larga escala. Está lembrado? 6 milhões de judeus no Estado nazista. 6 milhões de judeus. 1 milhão de eslavos. Meio milhão de ciganos. Mais de 100 mil mortos porque eram considerados homossexuais. Isso em 13 anos de existência do nazismo na Alemanha. Agora você imagina se essa desgraça se espalhasse pelo mundo.
Vá contar o número de mortos nas ditaduras de Franco, na Espanha. Só na Guerra Civil Espanhola, quase 1 milhão de mortos. 1 milhão de mortos na Espanha. E ao longo da ditadura, quase 3 milhões de mortos. A ditadura de Franco, né, de 39 a 74. A ditadura salazarista, 500 mil de portugueses morreram. Nas prisões, fora os que se suicidaram, fora os que fugiram para não morrer. Está vendo? Aqui, na América Latina, nós temos quase 4 mil mortos na ditadura brasileira, de 64 a 85. Na Argentina foram 11 mil. No Chile, que tem uma população 10 vezes menor do que a do Brasil, 14 mil mortos. No Paraguai, a ditadura paraguaia, a ditadura na Nicarágua, na Costa Rica, na Bolívia. Isso para ficar por aqui. Se você for para a África, se você for para a Ásia, a loucura é maior. Aí gente defendendo ditadura, autoritarismo. Menino, aí eu vou para o juiz só matando. É absurdo qualquer pessoa que defenda um negócio desse. Os regimes totalitários elaboraram diversas formas de recrutar o apoio dos cidadãos, como a propaganda política, convencendo-os a contribuir para a manutenção do próprio regime. Né? Outra coisa, né, a criação dos campos de concentração. Mas a gente vai perceber que as ditaduras de esquerda, né, terminaram se tornando totalitarismos tão monstruosos quanto esses de direita. Stalin criou campos de concentração, os chamados Gulag, para onde os prisioneiros políticos iam. Eram chamados campos de reeducação. Mao Tse-tung criou campos de reeducação também. 40 milhões de pessoas que não conseguiram ser reeducadas foram mortas. 40 milhões. Stalin matou 15 milhões. Se calcula que 100 mil cubanos morreram vítimas da ditadura de Fidel Castro, pelo simples fato de não concordar com o poder. A pessoa abre a boca para defender: queremos AI-5, queremos ditadura militar, vamos fechar o Congresso, fechar o Supremo Tribunal Federal. Meu Deus do céu! Esse povo não tem ideia do que seja uma ditadura. Ou tem e vai se aproveitar quando essa ditadura chegar. Certamente estará no poder, e é ótimo, para quem está no poder, toda ditadura é maravilhosa. Não é? Lembrando que a ditadura nazista, aqui para nós ocidentais, provocou, não é, o genocídio de uma população, a população judia da Europa. Né? 2/3 de judeus europeus foram mortos. Um número monstruoso. Mas não vamos esquecer outras ditaduras aqui na América Latina e as ditaduras de esquerda não. Isso existe. Muito bem, aí a gente vira a página. Avaliação do totalitarismo. Em uma tentativa de preservar o ideal comunista de emancipação humana, ou seja, resgatar a verdadeira ideia de Marx. Olhe, Marx não queria criar essas ditaduras comunistas, não. Isso é mentira. Mao Tse-tung e Stalin, isso é conversa mole. O verdadeiro socialismo é outro. Então você teve pensadores que nos anos 50 e 60, quem são eles? Diz aqui. Jean-Paul Sartre, o pensador do existencialismo, e Merleau-Ponty,